por isso é mais um escanteio aqui pela esquerda, hein, Elson? A bola acabou desviando ali na cabeçada do William Matheus, acabou desviando no jogador do Corinthians, ali me pareceu no Léo Santos, escanteio de novo. De novo levantada essa bola para a entrada da pequena área, chega para fazer o corte o zagueirão, sobra de bola, vem ficando ali no meio campo com o Fernandes joga essa bola um pouco mais atrás, tome lançamento comprido demais, essa bola vai para fora, vai para a linha de fundo, é apenas reposição de bola, em cobrança de tiro de meta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio e TV Futebol Interior, girando o tempo e placar de jogo no Paulistão. Chegamos agora à marca de 25 jogados, 25 do primeiro tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a segunda rodada, conferindo o placar do jogo. Gustavo aos 8 deste primeiro tempo de cabeça, na cobrança de escanteio. Corinthians 1, Guarani 0, Carlos Corsato. Hot Caps é potência para o homem, estimulante sexual natural. Ligue 0800 774 9090 informa. Arena Barueri, primeiro tempo de jogo, Oeste e Bragantino vão empatando 0-0. Mais tarde, segundo tempo aqui na Rádio FI, para Palmeiras e Botafogo, segunda rodada. Campeonato Brasileiro, Série A, Campeonato Paulista, Série A. Antônio Wilson. Eu tenho muitas paixões, uma delas é o rádio. Ô gostosa paixão eu estou vivendo aqui nesta noite de quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. É a primeira de muitas transmissões. Eu estarei aqui juntamente com toda a galera. Nesta noite eu estou aqui com Carlos Corsato, Elson Mariano, Claudinei Corsi, Giovanni Paiola. Estamos juntos nesta grande partida, nessa grande jornada. Partida que marca a estreia do Guarani no Brinco. Segunda rodada, o Guarani estreou no primeiro jogo em Bragança, perdeu por 1-0. Vai perdendo até aqui pelo mesmo placar, 1-0 para a equipe do Corinthians. Vem Corinthians pela esquerda, chega bem por baixo o Ricardinho, faz o desarme, sobra de bola, vem ficando mais uma vez ali no sistema defensivo. Henrique domina, para, aí o zagueirão da equipe do Corinthians, ele olha, achou o Wagner, livre de marcação aqui pelo setor direito, vai encostando ali para encurtar o... Ele abriu na pela direita, perdeu tempo, chega ali para fazer o corte. Será que não seria um bom momento para ele trocar essa bola ali com o Diego Cardoso, que se mandava infiltrando aqui pela esquerda, dentro da área, hein, Elson Mariano? Com certeza, viu, Toninho? O Diego Cardoso vinha chegando por ali, pedindo a bola, toca pra mim, não, ele segurou a bola. Foi fominha o Rondinelli agora, viu? Poderia ter pintado aí uma grande oportunidade se tivesse tocado ali do lado esquerdo com o Diego Cardoso. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. O Claudinei, 27 minutos agora, primeiro tempo. Claudinei, vamos chamar o Claudinei para trabalhar mais um pouquinho, porque o Guarani, depois, como o Ney mesmo disse, depois que tomou o gol, o Guarani parece que está tranquilo, está sossegado dentro do jogo, buscando ali as oportunidades, está criando. Não conseguiu ainda fazer o Cássio trabalhar, mas está chegando para tentar incomodar a defesa do Corinthians, não, Ney? É verdade, tem mais posse de bola, está se mantendo mais no ataque do que deixando o Corinthians chegar para o seu campo de ataque, e isso é bom, né? O time toma um gol, não se abate, vai para cima, é uma boa. Agora precisa acertar o passe, né? Isso é onde, né? Quando não dá para chutar, toca essa bola, faz 1-2 que dá para chegar na cara do gol. Olha o Bigode, levantamento de bola para a área ali na altura da marca penal, afastou o zagueiro da equipe do Corinthians. Claudinei Corsi, comentarista mais uma vez, falando desse placar de 1-0 para a equipe do Corinthians, nesse primeiro tempo com 28 jogados, primeiro tempo de partida no Brincão de Ouro. Aliás, eu gosto sempre de dizer Brincão, sabe por quê, Ney? Quando eu trabalhei lá há muito tempo atrás, por quê, Toninho? O Jorge, o nosso saudoso Jorge Ferreira dos Santos, quando eu falava Brinco de Ouro da Princesa, ele falava assim: Antônio Wilson, fala Brincão, Brincão também é bonito, não fica só no Brinco de Ouro, fala Brincão da Princesa. Portanto, em homenagem ao nosso saudoso Jorge Ferreira dos Santos, lá nos bons tempos de educadora, o Brincão de Ouro recebendo um bom público nesta noite, acompanhando até aqui a vitória do Corinthians para cima do Guarani. Bola no peito do artilheiro do jogo, bola tocada ali com o Gustavo, ele dominou, tocou, recebeu de volta, a bola passou ali pelo lateral canhoto da equipe do Corinthians, foi programado, a arbitragem mandou seguir, lance normal, Ricardinho pega a sobra para a equipe do Guarani, deu bom vir atrás com Ferreira. Como é que é, Carlão? Eu vou ter que falar. Fala, então fala. Eu vou ter que falar. Você sabe que quando a gente gosta bastante de uma coisa, né? Por exemplo, quer ver? Elson Mariano, você gosta de batata frita? Gosto, né? Se pergunta pra mim, Elson Mariano. Carlos Corsato, você gosta de batata frita? Vixe.
É assim que a gente responde no interior, né? Para Antônio Wilson, você perguntar para ele: Antônio Wilson, você gosta de relembrar o passado? Você gosta de relembrar? Eu vou falar logo a palavra, vai, que eu não tenho esse negócio. Antônio Wilson, você gosta de um defunto? Bicho. Olha o time do Guarani dominando a bola tocada pelo setor esquerdo. Devolveu essa bola ali. Olha o William. Tocou por dentro. O time do Guarani busca a jogada pela meia esquerda. Caiu no gramado. É falta. A arbitragem apontou a falta para cima do Rondinelli. Aqui pela meia esquerda. Campo de ataque. O Guarani atacando para o lado do gol do placar eletrônico. Pode ser um bom momento. Pode ser um bom momento para a equipe do Guarani tentar buscar o gol de empate, hein, Elson Mariano? É isso mesmo. Tá longe do gol. Tá longe. Tá na intermediária ali de ataque. Mas é uma boa oportunidade. Tem bons chutadores. Agora há pouco o Inácio só perdeu a direção, mas tem um chute forte o Inácio. Por ali está o Rondinelli também. 2 jogadores na barreira. O Cássio pede atenção. Olha a falta. Rondinelli fez o cruzamento. Bola muito forte. Fácil na mão do Cássio. Fez a defesa. O goleiro da equipe do Corinthians com meia hora de partida jogada no primeiro tempo. Placar de 1-0. Guarani vai perdendo o jogo. Gol marcado aos 8 pelo Gustavo. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Antônio Wilson. Tô legal, tô no timaço 10 do Rádio de Campinas. Esta equipe nota 10. Rádio e TV Futebol Interior, levando até você as emoções do Campeonato Paulista. Segunda rodada do Paulistão, são 12. Depois dessa, vão faltar 10 jogos para Guarani e Corinthians completar a primeira fase, a fase de classificação. Quem sabe, né? Depois, aí nós teremos Guarani, Ponte Preta, os times de Campinas avançando, né? Vamos ver, vamos esperar. Tá muito cedo, é apenas a segunda rodada. Bola tocada ali com o quarto zagueiro o Diego Jareta, jogando ali como um ponteiro esquerdo. Ele joga com o Ricardinho por dentro, abriu pela direita com o Fabrício Bigode, aí o Bigode dominou, faz o lançamento, boa bola pro Ricardinho, chegou melhor ali atrás, usa o lateral canhoto da equipe do Corinthians, não quer saber de brincadeira não, arroz feijão, jogou pra linha de lado, cedendo arremesso lateral, Guarani já cobrou, Ricardinho tem pressa, perdeu posse de bola, o time do Corinthians vem dominando, Gustavo foi tocado por trás, o árbitro disse que ele foi atropelado, apontou a falta pra equipe do Corinthians, olha onde tá jogando o centroavante, o autor do gol do Corinthians ali no campo defensivo, hein, Elson Mariano? Pois é, veio procurar jogo aqui no campo de defesa, né? Veio ajudar os companheiros, visto que o Guarani se impôs um pouquinho mais, né? Mas continua perdendo pelo placar de 1-0 para o Corinthians. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio e TV Futebol Interior, girando tempo e placar de jogo no Brincão. Chegamos à marca de 32 minutos e meio. Etapa primeira de partida. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Eu confiro então o placar do jogo no Brinco. Guarani 0, Corinthians 1, Gustavo aos 8 deste primeiro tempo. E aí, Carlos Corsato? Arena Barueri, Oeste e Bragantino vão empatando pelo placar de 0-0. Não quero deixar o torcedor do Guarani já com a pulga atrás da orelha, mas na classificação geral, nesse momento, aponta o Guarani como 15º colocado na competição. Campeonato que tem 16 equipes, né? 2 equipes serão rebaixadas para a Série A2. É claro que é só a segunda rodada. Você participa Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior no Facebook. Deixa lá sua mensagem, a gente vai mandar para o ar aqui na Rádio TV Futebol Interior. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Rádio Futebol Interior. Felipe Amorim tocou, olha aí o Diego Cardoso, dominou de costa com Rondinelli, lançamento aqui pela esquerda. Eu acho que faltou aí um pouco de entrosamento nessa jogada, porque o jogador do Guarani se mandava para dentro da área, a bola foi tocada na esquerda, foi para a linha de fundo, tranquilo para a equipe do Corinthians na cobrança de tiro de meta, hein, Elson Mariano? Aliás, está faltando um pouco mais de entrosamento em todos os setores, se a gente for analisar. Muito embora eu acho até que o Guarani está jogando um pouquinho melhor do que o jogo anterior, viu, Toninho? Mas está perdendo ainda. Tá legal, Elcio. Eu não cheguei a ver o jogo do Guarani, como eu disse no princípio, no início, né? Não vi o Guarani jogar. O Corinthians sim eu vi. Não gostei da atuação do Corinthians naquela ocasião. O São Caetano teve uma boa participação, se fechou direitinho, como manda o figurino, conseguiu a vitória até os 49, mas o Guarani eu não vi. Guarani se apresentando até aqui, pelo menos como disse agora o Elson Mariano, Guarani
aí se apresentando no brinco diante da sua torcida, perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Olha a bola tocada ali pelo Fernandes, jogou, buscou ali o jogador Felipe Amorim, sumido também no jogo, parou, prendeu, fez o giro de costa para marcação, retrai a jogada até o Ferreira domina, tem aqui pela esquerda o quarto zagueiro Diego Giareta, ele preferiu tocar curtinho essa bola mais uma vez, ali com um jogador que é o Fernandes deixou com o Ricardinho, carrega o camisa 7 da equipe do Guarani, mais uma vez ele devolve essa bola com o Fernandes, o Guarani ali no sistema intermediário vai tentando rondar ali a meta, tentando rondar a grande área da equipe do Corinthians, bola mal passada, Gustavo pega a sobra, vem contra-golpe da equipe do Corinthians, prendeu demais, o Guarani já vai se refazendo ali no sistema defensivo, agora o Fagner recebe, domina, tocou ali com o Jadson, recebeu de volta ali no sistema defensivo o Léo Santos domina, toca com o Henrique, abertura de jogada ali pelo setor esquerdo com Danilo Avelar, ele jogou no fundo, a bola tocada, aliás, no fundo não, um pouco mais à frente na lateral ali do campo, dominou no sistema intermediário, o time do Corinthians retrai mais uma vez, vai começar tudo no campo defensivo, vem dominando ali o Léo Santos, dominou ali o camisa 14, jogou com Fagner domina, jogou à frente, mais uma vez o time do Corinthians tenta fazer a jogada, a bola foi devolvida ali com o jogador Gustavo, ele tenta fazer a jogada, abriu aqui pelo setor direito com o André Luiz, sumido no jogo também, deixou essa bola com Fagner, buscou a lateral do campo, fez o cruzamento para entrar da área, afasta de qualquer maneira, bola reboteada, vai ficar com o time do Corinthians, dominou, olhou, não tem ninguém chegando ali pela esquerda, ele para, prende, retrai a jogada, mais uma vez com o Jadson na perna direita, é bom no lançamento, buscou, boa jogada, Fagner, o cruzamento ali, ela passou por toda ali a grande área, não chegou ninguém para aproveitar e fazer um arremate, o Corinthians mais uma vez no lançamento do Jadson, para a chegada ali do Fagner, elemento surpresa aparecendo ali, quase o Corinthians chegando ali para a tentativa do segundo gol, hein, Elson? Pois é, uma jogada característica do Corinthians, a bola lançada pelo Jadson, buscando o Fagner pelo lado direito, e na verdade ele queria fazer essa bola chegar lá no Sornosa, porque estava livre de marcação, que poderia pintar o segundo gol do Corinthians. 36,5 jogado, o Corinthians vai vencendo o Bugre, 1-0. Antônio Wilson. Carlos Corsato, a informação diz aí, Carlão. Vou mandar um abraço aqui pro Wallace Silva, escreveu: vai Corinthians, indo embora do trabalho, curtindo a melhor narração com o FI. Ô Wallace, muito obrigado pela carona. E a Gabriela Ferreira tá mandando um joinha, o Tanildo Moraes é do Pac Jambeiro, tá ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, a Rosimari Nunes e o David Marinho, escreveu: boa noite, vai Corinthians, todo mundo ligado na sua transmissão, viu, Antônio Wilson? Legal, um grande abraço, muito obrigado aí aos internautas, ouvintes da Rádio e TV Futebol Interior, acompanhando a nossa transmissão. Diz aí, Elson. Só lembrando, a Gabriela Ferreira está ouvindo você lá no Litoral Paulista, lá na cidade de São Vicente. Gabriela Ferreira, hein? Um grande abraço, hein? Muito obrigado aí pela grande audiência, acompanhando a nossa transmissão. Eu estou aqui, Carlos Corsato à minha direita, Elson Mariano também trabalhando com a gente nas reportagens, Claudinei Corsi nos comentários e a TV Futebol Interior, grande Giovanni Painola. Toninho. Oi, pois não, Claudinei Corsi. Mais uma vez, ontem, Corsato, a Janaína Miranda que mandou mensagem aqui pra gente, né? Para que o Giovanni Paiola apareça também no vídeo, né? Ela tá insistindo. Ontem Giovanni prometeu aparecer no intervalo. Olha o Guarani. Olha o Guarani, levantamento de bola, pode pintar, bateu! Essa aí passou! Alegria, alegria, galera! Levantamento de bola para a área, Diego Cardoso apareceu ali na segunda trave, jogadores do Corinthians ficaram olhando, ele chegou como elemento surpresa, apareceu ali na entrada da pequena área, ele apenas escorou de cabeça, olhos abertos, meteu a testa na bola, pro chão como manda o figurino, o Cássio foi pra bola, ainda conseguiu tocar nela, mas não o suficiente para impedir o gol de empate da equipe Alviverde de Campinas. O gol do Guarani é o Bugrão empatando o jogo. Diego Cardoso de cabeça. O Cássio nada pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol na rede, jogar pro meio campo para começar. Tudo de novo no Brincão de Ouro da Princesa em Campinas. Empata o jogo, Diego Cardoso. Diego Cardoso, camisa 9. Ele faz o melhor momento do jogo. A maior emoção do futebol é o gol. O gol do Guarani, o gol de empate. E o detalhe do gol, visto por você em Elson Mariano. Falta na intermediária de ataque do
Bugre. E aí a bola passou por toda a extensão da grande área e foi encontrar para o Guarani, 1 para o Corinthians. Aí, portanto, o empate do Guarani. Diego Cardoso, também de cabeça. Ô, Claudinei Corsi, 2 gols no brinco, 2 gols de cabeça, 2 gols de centroavante. Um de um lado, outro de outro. O Guarani empata o jogo, Ney. E o centroavante cumprindo o seu papel, né? No caso, agora o Guarani chegou muito bem. Aliás, o Guarani já estava melhor na partida. A gente dizia aqui, tomou o gol a 8 minutos, não sentiu. Até uns 10, 12 o Corinthians dominou. Depois o Guarani acabou se achando um pouco mais na partida e mantinha muita presença no campo de ataque. E desta feita, numa falta alçada na área, foi muito bem o Diego e meteu para dentro. 1-1 é um placar justo por aquilo que o Guarani cresceu depois de tomar o gol do Corinthians. Primeiro gol do Guarani no campeonato, segundo gol que sofre o Corinthians na competição, Antônio Wilson. Aí, Carlos Corsato, exatamente, tomou o primeiro. Olha o Corinthians, a bola levantada. Giovani, foi ali, o nosso Giovani, que não é o Paiola, mas foi ali para a defesa, o goleirão da equipe do Guarani, aproveitando a bola reboteada ali na área. Como disse o Carlos Corsato, o segundo gol, o segundo gol do Corinthians. Como é que é mesmo, Carlão? Segundo gol que o Corinthians sofre na competição. Agora eu me perdi, mas hein? É o primeiro gol que o Guarani faz na competição. Exatamente. São detalhes, né? São pequenos detalhes. Olha, a bola lançada tá impedida, hein? Eu achei que tá um pouco à frente. Foi o que apontou o Bandeira. O Elson Mariano, o time do Corinthians tentando surpreender agora no lançamento. Pra sorte do Guarani, tá um pouco à frente. O jogador do Corinthians, embora a bola tenha sido no lançamento comprido. A bola não é comprida. Muita gente fala. Atenção, narradores de futebol, hein? Não foi a bola que foi comprida demais. O lançamento foi comprido demais. Por isso, o jogador do Corinthians não ia alcançar. Certo, Mariano? Certo, mas o torcedor também entende, né? Se você falar que a bola foi comprida, o torcedor também entende. No boleirês, né? Na língua do boleiro, né? Eles acabam entendendo, viu, Toninho? E o Corinthians, nessa jogada, o Jadson estava lá um pouquinho à frente, bem marcado pelo auxiliar número 1, Anderson Coelho. Ô, Toninho, e é mais ou menos como se diz, né? Completamente impedido. Se tá impedido, tá por completo, né, Ney? É verdade, olha a bola batida! Golaço! Essa aí passou! Alegria, alegria, a galera gol, é gol, é gol! Sempre comigo. Golaço do Guarani no brinco! É o gol da virada! Rondinelli, camisa número 10. O Guarani fez um lançamento ali com o goleiro Giovani. A defesa do Corinthians afastou mal. A sobra ficou com o Rondinelli. Ele dominou na perna direita, na meia-lua da grande área. Bateu um tiro forte, um pombo sem asa, uma parada, uma tijolada. Tem vários adjetivos para qualificar este belo gol do Rondinelli, camisa número 10. Jogou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Cássio, que não teve nada a fazer a não ser olhar essa bola entrar no ângulo esquerdo, ali no ângulo esquerdo do seu gol. Rondinelli faz um belo gol no brinco. O Cássio nada pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol, nas redes. O Guarani vira. Rondinelli, camisa número 10. Guarani 2 de virada, Corinthians 1. Ô Elson Mariano, fala com detalhes desse belo gol. O gol da virada do Guarani, o golaço do Rondinelli, Elson. É a jogada que começou lá atrás com o goleiro, o número 1 da equipe do Guarani, o Giovani. Ele fez aquela famosa quebrada lá na frente, acabou encontrando o Inácio. O Inácio dominou a bola e tocou pro Rondinelli. O Rondinelli, que em pouco espaço, como no futebol de salão, soltou uma bomba com a perna direita e foi no ângulo. O Cássio nem viu a cor da bola, viu, Wilson? Vira do Guarani, virou o Guarani. Agora 2 para o Bugre, 1 para o Timão. Golaço do Rondinelli, belo gol. Guarani faz o vira-vira para cima do Corinthians. Claudinei Corsi, quase 44 deste primeiro tempo de partida. Você dizia, o Guarani não sentiu o gol. Guarani continuou tranquilo, tocando bola, com tranquilidade, buscou o vira-vira. Belo gol do Rondinelli, 2-1 de virada, o Guarani vence, Ney. E é verdade, aquilo que eu disse do Rondinelli, ele pode tentar realmente esse chute. Apesar de ser um homem de armação da equipe do Guarani, ele pode aparecer, como já apareceu outra vez, tentou e não conseguiu. Desta feita, ele trabalhou muito bem a jogada, viu o Cássio caindo por um lado e bateu do outro. Por isso que o Elson disse que o Cássio nem viu a bola. Guarani passa à frente e é justo o placar.
por aquilo que o Guarani, eu volto a repetir, fez depois de tomar o gol. Uma situação interessante, né? Poderia o time sentir, mas o Guarani foi ao contrário, melhorou depois do gol e conseguiu a sua virada até aqui. Aqui no futebol interior tem opinião, tem Claudinei Corsi, comentarista nesta noite de quarta-feira. Brinco de ouro da princesa de virada, o Guarani vai vencendo pelo placar de 2-1 a equipe do Corinthians. Antônio Wilson. Pois não, Carlos Corsato. Falei há pouco, né, quando o Guarani perdia o jogo pelo placar de 1-0, que o Guarani estava na 15ª colocação do campeonato. Olha só, com esta vitória, o Guarani está assumindo nesse momento a 5ª colocação na competição. Quer dizer, mudou tudo em menos de 15 minutos. Sobe 10 posições com um gol marcado essa virada, não, cara? É isso aí. E esse foi o segundo gol que fez o Guarani na competição, terceiro gol que sofre o Corinthians no Campeonato Paulista 2019. Wilson. Oi, Elson. Como diria o Gustavo Lima, mais 60 segundos. 1 minuto de acréscimo. Legal, mais 60 segundos, mais conhecido como 1 minuto. E daqui a pouco tem um intervalo aqui no futebol interior com o comando de Carlos Corsato. Toninho. Oi, Claudinei Corsi. Não, o Carlos Corsato disse há uns momentos atrás aí, né, que o Guarani obviamente estava perdendo o jogo, e ele disse, 2 partidas até aqui tem muito campeonato, mas não tem muito campeonato. O interessante é que o Guarani tem que fazer por onde realmente, entendeu? É como diz o Corsato aí, perdeu a primeira, estava perdendo a segunda, e é complicado, porque são 2 jogos com 2 derrotas, aí você vai ficando para trás, e é perigoso. Quer dizer, se o Guarani não se empenha, não vai buscar resultado, vai usar aquela famosa tática golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce. E é isso que o torcedor não quer, né? Tá certo, olha aí, 46 minutos, primeiro tempo, 1 além do tempo, como prometeu aí o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, árbitro do jogo. Fim de primeiro tempo no Brinco. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo de virada. Guarani 2, Corinthians 1. E agora o intervalo aqui no futebol interior com o comando de Carlos Corsato. Intervalo do jogo. 8 da noite, 1 minuto. Intervalo do jogo está no ar, o Guarani vence a equipe do Corinthians de virada pelo placar de 2-1 no Brinco. Vai subindo na competição o time do Guarani, por enquanto 5º lugar no geral, o Guarani no Campeonato Paulista 2019. Reportagem da Rádio FI, Elson Mariano. Vamos ver o autor do gol do Timão. No finalzinho do primeiro tempo, mas não acabou. Agora é entrar livre aqui, que a gente errou ali, o professor vai dar uma ajustada ali pra gente entrar mais ligado no segundo tempo para buscar um empate e logo em seguida a virada. Por que o Corinthians, depois que fez o gol, parece que deu uma desacelerada? Não sei te explicar, acho que por a gente estar jogando fora de casa, os donos da casa imprimiram um ritmo muito forte e a gente procurou esperar para estar sendo contra-ataque, mas não conseguimos. Agora é levantar a cabeça e ir pro segundo tempo. Aí o Gustavo passou por aqui no microfone do futebol interior, ele que é autor do gol do Corinthians. Certo, tá aí o Gustavo, né? Jogador da equipe do Corinthians que fez o primeiro gol do Timão. Timão vencia por 1-0. O Guarani foi e conseguiu a virada com o Diego Cardoso e depois com o Rondinelli. O Rondinelli não estava acertando quase nada no jogo, mas o Rondinelli, ele é bom jogador, né? Ele é bom jogador, o Rondinelli sabe jogar e acertou um chutaço fazendo o segundo gol do Guarani. Guarani vence pelo placar de 2-1. Tem condições aí, Elson, para trazer o jogador do Guarani? Vamos aguardar aqui, né? A reportagem na Rádio FI se movimentando. Vamos lá, Elson Mariano. Vamos ouvir. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. E graças a Deus pude fazer o gol do empate. E o Rondinelli logo depois fez um golaço virando o jogo. O time tá bem, tá trabalhando bem a bola, tá bem seguro. Continuar desse jeito e ver que o professor Maos tem para falar pra gente melhorar ainda mais e poder sair com a vitória. O Corinthians deve vir com uma outra postura no segundo tempo. O que o Guarani precisa fazer para conseguir a manutenção desse placar? Com certeza, o professor vai falar alguma coisa para eles, vão vir com outra postura, a gente manter o que a gente está fazendo e ter concentração e atenção para poder continuar no nível que a gente está e poder aumentar mais ainda. Tá aí, portanto, Diego Cardoso, atenção e atenção, é tudo que precisa. O momento está sendo homenageado aqui no Estádio Brinco de Ouro. Os meninos que disputaram aí a semifinal ontem, né, foram eliminados, né,
pela equipe do São Paulo. Ontem os meninos disputaram a 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse momento eles estão passando aqui à beira do gramado e recebendo aplausos da torcida e bastante incentivo, viu, Corsato? É isso, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 8 da noite, mais 4 minutos. Antes de chamar o Claudinei Corsi aqui, deixa eu abraçar o Márcio Caminada, tá com a gente aqui na TV Futebol Interior. Grande Marcião, abraço pra você, rapaz. Abraço pra... tá feliz, né? O Guarani tá vencendo, o Márcio tá feliz. A Jordana Aparecida lá de Hortolândia também tá com a gente, o Wagner de Souza. Muito bom, o Guarani está ganhando. O Antônio Prazeres, Elson mais Antônio Wilson. Maravilha. Abraço pra vocês. Ô, Antônio Prazeres, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela mensagem, viu? O Wagner de Souza disse pena que ficou de fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em relação aos meninos da Copinha, o Guarani perdeu ontem 5-2 para o time do São Paulo, jogo que transmitimos aqui no microfone da Rádio FI. O Carlos Antônio também está com a gente na nossa live aqui no Futebol Interior. Obrigado pela participação. Antes da Cida, que vai falar do Hot Caps, estimulante sexual natural para você, 0800 774 9090. Claudinei Corsi. Guarani venceu 2-1 no primeiro tempo o time do Corinthians, Ney. E de forma merecida, né? E que o Guarani não pode fazer nesse segundo tempo é exatamente o que disse o Gustavo aí. Gustavo foi bem franco, bem claro. Fizeram o gol, trouxeram a sua equipe para o campo de defesa para atrair o Guarani, que teria que sair para o empate e partir no contra-ataque. Tudo bem, trazer o Guarani para o campo de defesa do Corinthians aconteceu. Só que o contra-ataque do Corinthians não aconteceu. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado agora para não fazer a mesma coisa. Porque a pergunta do repórter foi precisa. O Corinthians deve vir empilhado agora para o segundo tempo. O Carille deve exigir mais dos seus jogadores. E o Guarani tem que ter a tranquilidade. Só que não pode atrair demais o time do Corinthians para o seu campo de defesa. Tem que sim dar as cartas na partida e jogar como terminou esse primeiro tempo. Até aqui, 2-1, placar justo no Brinco. Manda um abraço aqui pra galera que ouve o som do Futebol Interior, pessoal do Canadá. Estamos arrebentando lá no Canadá, hein? Torcedores do Corinthians, do Guarani, galera curtindo também lá no Canadá. Muito obrigado. Você que está com a gente, pode mandar mensagem para cá. Estamos no Futebol Interior TV, pelo YouTube e também pelo Facebook. Agora eu quero falar de saúde do homem no intervalo do jogo. 5 minutos de intervalo. O Guarani vence o Corinthians pelo placar de 2-1. Eu quero falar do Hot Caps, gente. E toda vez que eu falo do Hot Caps aqui, a Cida fala bem, com muito mais propriedade. Obrigado, Claudinei Corsi. Fugiu a palavra, velho. Com muito mais propriedade do Hot Caps, mas eu quero lembrar de uma pesquisa americana que foi divulgada no final do ano, que diz que o homem que pratica sexo 2 vezes por semana aumenta a probabilidade de vida. Essa pesquisa ela foi realizada por pesquisadores americanos com homens entre 40 e 50 anos. Eles foram entrevistados, né, há 10 anos atrás e depois entrevistados novamente em 2018. E a pesquisa apontou que praticar sexo 2 vezes por semana, aqui está todo mundo feliz, né? Todo mundo vai viver 252 anos, então, né, aumenta a probabilidade de vida. Hot Caps 0800 774 9090, ligação grátis de qualquer parte do Brasil. Você liga, entrega rápida, 24 horas vai estar na sua casa. Mas a Cida, ela fala direto da Central da Saúde. A Cida não parou hoje, começou às 6 da manhã falando no rádio e vai ficar até a meia-noite falando no rádio também. Não é isso, Cida? Chega mais aqui na Rádio Futebol Interior para falar deste super poderoso e potente Hot Caps. É saúde para o homem, é potência para o homem. Olá, meu amigo, você que está ouvindo aí o futebol na Rádio FI. Eu quero falar para você sobre saúde e sobre saúde sexual e também saúde da próstata. Nós temos uma promoção de tratamentos naturais exclusivos criado para você. O nosso tratamento ele é diferenciado. Ele vai buscar a causa da doença crônica e vai levar saúde, disposição, tirando o
cansaço, esgotamento físico e mental. Imagina você com mais de 40, 50 anos, você que está me ouvindo, com ânimo, energia sexual, você envelhecendo, amadurecendo com saúde e disposição, com testosterona lá em cima, o hormônio do prazer, o hormônio da masculinidade. Hot Caps é um tratamento diferente, ele é em cápsula. Hot Caps é 100% natural e não tem contraindicações. Eu só quero que você procure se cuidar, porque de acordo você vai amadurecendo, o hormônio testosterona vai caindo no seu organismo. Ligue agora, 0800 774 9090. Vou repetir, 0800 774 9090. E você vai falar com um atendente. Hot Caps vai aumentar o desejo, a libido, o ânimo sexual, vai tirar da sua vida o risco de falhar na hora H, da impotência, das ereções fracas, né, que não são suficientes para uma boa relação. E ainda junto, aqui pelo canal da FI, aqui na Hora do Esporte, do futebol, você ainda vai estar levando o segundo tratamento que vai de presente. Vai o Hot Caps para 4 meses e eu mando o Prost 50, porque a próstata tem mania de crescer, de inchar e de dar problema. A próstata pode levar você aí a preocupações e dores de cabeças horríveis, porque infelizmente é uma glândula que tende a te dar dor de cabeça realmente. Prost 50 é natural, não tem contraindicações ou efeitos colaterais e vai combater, prevenir e tratar as doenças da próstata. Você paga parcelado, aceitamos todos os cartões, faz no débito, faz à vista com desconto, tem presente, mas o importante é a sua atitude em querer amadurecer com saúde e cuidar aí do seu organismo. Após os 50, você pode virar de novo aquela máquina de fazer amor que você já foi. Não tem nada de incrível nisso. É só limpar o teu sangue e equilibrar o seu organismo. 0800 774 9090. 0800 774 9090. Ligue agora lá para a Central da Saúde. Fala que você está ouvindo o jogo aqui na Rádio FI. Você vai ter um super desconto. 0800 774 9090. Basta uma cápsula por dia para mudar a sua vida e você vencer esse jogo em 2019. 0800 774 9090. Hot Caps é da Central da Saúde. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. 8 da noite, 12 minutos, ô Claudinei Corsi. Conta pro torcedor bugrino aí por que o Guarani vence o jogo pelo placar de 2-1 no intervalo. Olha, o fator principal, Carlos Corsato, amigos da Rádio FE, é porque o Guarani não se abateu quando tomou o gol logo a 8 minutos, né? Gustavo subiu de cabeça, mais que a zaga do Guarani, que estava desatenta ali no escanteio, e acabou fazendo 1-0. Isso preocupava, é evidente, porque o Corinthians poderia ir para cima. Só que o Corinthians acabou por adotar uma outra filosofia, que disse o próprio Gustavo na saída aí para o intervalo. Ele disse, nós fizemos o gol, era para retroceder um pouquinho, esperar o Guarani e sair nos contra-ataques. Mas a coisa acabou não funcionando. E o Guarani, não sentindo o gol que tomou, trabalhava mais a bola no campo de ataque, no campo de defesa do Corinthians. E com isso, acabou chegando a marcação do primeiro gol, numa falta cruzada para dentro da área, em que o Diego Cardoso apareceu por trás da zaga do Corinthians, que também falhou, e o Cássio nada pôde fazer, né? Muito embora alguém possa dizer aí que a bola foi mais ou menos que em cima dele, o Cássio tem hora que é meio estabanado, né? Com aquele tamanho todo dele, mas a cabeçada foi muito bem colocada do jogador do Guarani, foi de baixo para cima, como manda o figurino. Então fica muito difícil para o goleiro que está acompanhando a trajetória da bola, né? E ele está sempre na expectativa de que o companheiro de zaga vá cortar, o que não aconteceu, e o Diego fez o gol. E o Guarani, empatando a partida, continuou em cima do Corinthians, alugando o meio-campo do Corinthians e jogando no campo de ataque com o jogador Ricardinho fazendo um bom trabalho ali de marcação, ele que corre o campo todo,
E o Rondinelli, que mesmo se atrapalhando em algumas bolas, chegava na frente da área tentando ele bater. Tanto tentou que acabou fazendo o segundo gol. Então, eu entendo que o importante da partida, respondendo a sua pergunta, Cossato, por que o Guarani está vencendo, é porque ele não se deixou abater depois do gol do Corinthians. E não por aquele negócio de que, é o Corinthians, é uma camisa forte, está vencendo por 1-0 com 8 minutos, então nós vamos nos abater e acabar perdendo o jogo. Não, foi o contrário. O Guarani foi à frente, trabalhou algumas jogadas de maneira errada e as que trabalhou de maneira certa acabou redundando em 2 gols para o Guarani e fazendo 2-1 com isso, fazendo justiça no placar. Esse Claudinei Corsi, comentarista aqui da Rádio F. Intervalo do jogo. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Futebol é com a equipe nota 10. Citibar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Intervalo do jogo. Mais 15 minutos de intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence o Corinthians pelo placar de 2-1. Diego Cardoso, o Rondinelli, os gols do Bugre. O Gustavo fez de cabeça para o time do Corinthians a 8 minutos do primeiro tempo. Depois o Guarani empatou com o Diego, virou com o Rondinelli. Estamos com, pelo meu aqui, 13 minutos de intervalo. Também intervalo de jogo na Arena Barueri. Oeste e Bragantino vão empatando pelo placar de 0-0. Intervalo do jogo. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao... Eu aqui 14 minutos 30 segundos de intervalo. O intervalo do jogo para Hot Caps é potência para o homem. 0800 774 9090. Vai ficando por aqui. Vem aí todo um segundo tempo de Guarani e Corinthians. Por enquanto, no primeiro tempo, deu Bugrão pelo placar de 2-1. Na bola com os senhores Antônio Wilson. Legal, tô no timaço 10 do Rádio de Campinas. Esta é a equipe nota 10 do futebol interior, Rádio e TV Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo. Guarani de virada vencendo o jogo para cima do Corinthians. Guarani nesse segundo tempo, goleiro do Guarani, Giovani ocupando o gol do placar eletrônico. Saída de bola da equipe alviverde. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo no Brinco. Futebol é com a equipe nota 10. Antônio Wilson. O Guarani ali pela esquerda, bola tocada, chega, estica ali, abre o compasso. Jogador da equipe do Corinthians faz o corte. Sobra de bola vai ficando ali pelo setor direito. Acabou sofrendo a falta, a arbitragem apontou. Tem pressa a equipe do Corinthians, falta cobrada. Vem aqui pelo setor esquerdo, Sornosa. Carrega em velocidade, adiantou demais. Ricardinho pega a sobra, ele domina, toca curtinha. O time do Guarani vem jogando ali com o Ferreira. Ferreira toca, empurra essa bola mais uma vez com o Ricardinho. Abrindo aqui pelo setor direito com o Fabrício Bigode. Dominou. Vai tentando buscar a jogada aqui para a direita, faz o break, tocou um pouco mais atrás, o Guarani vai dominando, vai tocando no sistema defensivo. Elson Mariano, repórter da Rádio e TV Futebol Interior, aquela tradicional pergunta que todo narrador faz ao repórter, assim que as equipes voltam do intervalo. Pera aí, segundo tempo. Não faça pergunta, mas ninguém trocou. Ninguém trocou, são os mesmos jogadores que desceram para os vestiários, que entraram para o início do jogo. Guarani e Corinthians voltam com os 22 jogadores que iniciaram a partida. Não houve troca, informação do Elson Mariano. Reportaço, grande repórter Elson Mariano, trabalhando nesta noite mais uma vez, hein, Elson? Prazer enorme, hein? Já trabalhamos juntos, acho que ano passado só uma vez, né, Elson? O ano passado só uma vez, né, Toninho? Dentre as outras quase 100 que nós já trabalhamos em vezes anteriores, né? Bom, é sempre um prazer. Legal, Ô, Antônio Wilson. Oi, pois não, Carlos Corsato. Você gosta quando os treinadores fazem troca-troca? Olha, eu até acho legal quando tem a troca-troca no vestiário, quando a equipe não tá bem. Olha o Guarani, já respondo já. Invadiu o cruzamento, passou por todo mundo. Vai aproveitar aqui pela direita. Olha o Guarani, como lateral direito, Fabrício Bigode. Ele dominou, tocou, Rondinelli, autor de um golaço. Gol da virada do Guarani, tentou fazer a passagem. Agora bateu no jogador do Corinthians. Volta mais uma vez ali com Fabrício Bigode.
tocou a bola contra o jogador corintiano, ganhou o arremesso lateral. Completando aí, Carlos Corsato, quando os treinadores vão para os vestiários, não estão contentes com as suas equipes e fazem ali a troca de jogadores, sai um, entra o outro, eu acho legal porque tenta aí dar um panorama diferente para a partida. Respondi para você? Respondeu isso, era justamente isso que eu estava dizendo. Tá certo. Bola tocada aos 2 minutos e meio deste segundo tempo de partida. É o segundo tempo. Guarani neste segundo tempo atacando pro lado dos portões de entrada do Brinco de Ouro. Bola tocada, Cássio foi para a defesa. O que quer dizer exatamente que o goleiro do Guarani, Giovani, neste segundo tempo, defendendo o gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Alô, Marcelo Corsato, grande abraço para você, hein? Saudades, meu amigo, trabalhando aqui neste jogo, lembrando de você com muita saudade, você e a Paloma. Ô, Paloma, um grande abraço, um beijão pra Paloma, produtora. Olha a bola com o Corinthians, bola cruzada à meia altura, desviou, tentou fazer o desvio, o jogador, sobra de bola do Ricardinho. O Corinthians chegou ali, o Ricardinho afastou de qualquer maneira, o Corinthians chegou com perigo, hein, Elson Mariano? Chegou e com muito perigo, afastou por ali, a bola ficou perdida ali no meio da grande área. Ninguém do Guarani chegou para afastar, ninguém do Corinthians chegava, até que chegou o pé salvador ali do time verde, afastou o perigo. O Guarani agora vencendo 2-1 no Brincão de Ouro, como você gosta de dizer, viu, Toninho? Legal, Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Começou aonde, hein, Carlos Corsato? Segundo tempo para Oeste Bragantino, Arena Barueri tá 0-0. Oeste Bragantina, segundo tempo, a informação do Carlos Corsato. Aliás, Oeste, próximo adversário do Guarani, sábado que vem, no Brinco mesmo. É isso mesmo, Elson? É isso mesmo, Wilson, se você me permite, mandar um abraço aqui para Antônio Prazeres, que ex-árbitro da CBF, mora lá na cidade de Hortolândia, sempre está com a gente lá, naquelas transmissões que às vezes nós fazemos lá, né, acompanhando o futebol amador lá na cidade de Hortolândia. Mandar um abraço para Antônio Prazeres de Barros, ele que agora é analista de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, viu? É de Prazeres, aliás, eu até hoje fico tentando entender, viu, Elson? Amigos aqui, Giovani, Carlos Corsato, Claudinei. Lá no WhatsApp do Prazeres, está lá, Prazeres Virgens, Antônio Prazeres. É o WhatsApp do Antônio Prazeres, tá lá, Prazeres Virgens. Por que, hein, Prazeres? Tem cara que procura, né, velho? Olha a bola tocada aqui pela esquerda, Sornosa carregou, deixou com o Jadson, devolveu aqui pela esquerda, Velar chegou para fazer o cruzamento, a bola explodiu no zagueiro do Guarani, afasta, rasga ali atrás de qualquer maneira, rasga ali atrás. Eu lembrei de ontem o Carlos Corsato dizendo, ontem no jogo que era transmitido aqui da Copinha, o Carlão falava, amanhã o Antônio Wilson vai rasgar a latinha, como diz Arthur Eugênio, rasga ali atrás o zagueiro do Guarani, bola tocada, chega para aproveitar a sobra de bola, Rondinelli, ele faz o toque. Arthur Eugênio que até 8 minutos do primeiro tempo estava bravo, né? Aí depois dos 37 parece que tá mais calminho. Por que será, né? Agora acho que dá até para refazer aquela parceria, viu, Claudinei Costa? Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Como diria Ulisses Costa, o que é isso? Mas o que é isso, Giovani? Foi brincar ali na frente do Sornoso, se atrapalhou toda. Isso não é lugar pra brincar, hein, Elson Mariano? Escanteio pro Corinthians. Pois é, com toda a habilidade que o goleiro do Guarani, o Giovani, tem com os pés, ele foi brincar na frente do Sornoso. Aí ele viu que não ia dar, até deu um migué, deixou a bola escapar. Escanteio pro Timão. Aqui pelo setor esquerdo, bola fechadinha na cobrança da perna direita, desvio de cabeça. Giovani deu um soco ali na bola, foi ali para poder afastar. Ferreira briga pelo alto, tenta afastar definitivamente a zaga do Guarani, passando momentos difíceis. Chegou ali o jogador do Guarani cometeu a falta. A falta para cima do capitão da equipe do Corinthians, o Jadson. A falta aqui na intermediária, um pouco mais por dentro, talvez um pouquinho mais pela meia esquerda. Falta para o Corinthians fazer a cobrança. Momento de perigo, o Giovani foi ali e deu um soco na bola, como se fosse ali uma manchete no vôlei, Elson. Ele tinha que arrumar toda a caca que ele fez, né?
Agora tem falta, o Jadson já está ali na intermediária de ataque, mais pelo lado esquerdo para fazer a cobrança. Lado esquerdo do ataque do Corinthians, bola na área. Bola na área, levantada demais, fechadinha, forte demais. Foi direta para a linha de fundo. É apenas tiro de meta, tiro de retorno para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio e TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Antônio Wilson. Cobrança de tiro de meta do jogador do Guarani, goleiro da equipe bugrina. A informação diz aí Carlos Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Léo Holanda de Hortolândia, tá com a gente, grande Léo. Wagner de Souza, para não passar em branco, manda aí um alô para Mirassol, São Paulo. Ô Wagner, aquele abraço para você. Legal, ô Wagner, um abraço para você do tamanho da cidade de Campinas. Olha a bola tocada aqui pela esquerda, isso é plágio, bola tocada por dentro, desvio. Foi pra bola, o goleirão fez a defesa. Eu posso ou não, Carlão? Deve. Legal. Na verdade, eu fiquei esperando você mandar aquele recado pra mim no ano passado, lembra? Depois do churrasco? Lembro. Mas eu mandei um abraço pra ela, porque eu lembrei. Então mandei um abraço. Legal. Não sei se ouviu, mas tá mandado. É, a patroa tá sempre escutando o Carlão Corsato. Carlão Corsato dando sempre seu recado legal. Um abraço do tamanho da cidade pra Valdemir. Aliás, a cidade... Olha o cruzamento, levantamento, Cássio! Um instante só, Elson, quase o Guarani lá dentro. A bola veio cruzada da esquerda, o Cássio foi ali no gramado, arrojando-se no gramado para fazer a defesa. Defesa difícil, mas o Cássio foi para praticar a defesa. Quase o terceiro, Guarani lá dentro. Pois é, Toninho, chegou com perigo o time do Guarani, botando pressão para cima da equipe do Corinthians, e o Cássio teve que se virar ali agora para evitar o que seria o terceiro gol da equipe bugrina na partida. E eu dizia... Exatamente quando você dizia o que, Elson? Que a cidade ouve o Carlos Corsato. É, tá legal, tá aí, Carlão, tá com a bola toda. Aliás, não é jogar confete. Carlos Corsato, um dos grandes comunicadores do rádio, não só de Campinas, mas de todo o Brasil. Grande cara. Aliás, por falar em comunicadores, eu gostaria de mandar um grande abraço pro Roberto Oliveira, locutor da família brasileira, da família campineira, grande Roberto Oliveira. Aliás, Claudinei Corse, amigos, talvez o Claudinei seja a pessoa que vai se lembrar. Estive hoje no Jardim Nova Europa, mas não tive a oportunidade de poder conversar, embora ele não esteja num momento de saúde muito bom. Daqui a pouco, depois desse lance, bola cruzada para a área do Guarani, afasta de cabeça o zagueirão, mete a cabeça na bola, tenta responder a equipe do Guarani. Lá numa clínica, numa casa de repouso, Aleixo Bortolotto, lembra-se dele, Claudinei? Está lá na rua Nicaragua, né, numa casa de repouso. Infelizmente ele está no Hospital Mário Gatti, está se recuperando de um problema aí, de uma infecção, mas deverá estar de volta ali à casa de repouso no Jardim Nova Europa, viu, Ney? Eu me lembro mais do nome, né, Toninho? Que a gente acompanhava a rádio, evidentemente, há muito tempo, né? Desde educadora lá no prédio do Cristo Banco Estado de São Paulo, no Ministério, enfim, Rádio Brasil, Rádio Cultura, e me lembro, evidentemente, desse nome, que foi um nome muito forte na imprensa de Campinas. Verdade, Aleixo Bortolotto, que está ali no Jardim Nova Europa, numa casa de repouso. Hoje eu fui lá para fazer uma visita, pela segunda vez, mas não consegui porque está em recuperação. Deus que deu pronta recuperação a Aleixo Bortolotto, um dos grandes comunicadores. Por falar em Carlos Corsato, me lembrei do Aleixo Bortolotto, Roberto Oliveira também. Grande abraço a todos eles acompanhando o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, a Rádio e TV Futebol Interior, levando até você as emoções do Campeonato Paulista. Diz aí, Carlos Corsato. Vamos combinar que eu não chego nem aos pés desses caras, mas vamos que vamos, né? Olha a bola tocada, Corinthians vem por dentro, Jadson ia chegar, chegou o Ricardinho, deu o bote ali pra cima dele, a bola passou por todo mundo aos 11 minutos desse segundo tempo de partida. Pela direita, tenta o Corinthians, olha a bola carregada, na tentativa do André, olha o André aparecendo pro jogo aí, o André Luiz tentou fazer a jogada, foi desarmado. Guarani vem ali pelo setor esquerdo, e atenção torcedor, no sinal eletrônico, na Rádio e TV Futebol Interior, girando o tempo e placar de jogo no Paulistão 2020. 11 minutos e meio, jogado, segundo tempo de partida, etapa completar de jogo no Brincão, conferindo o placar do jogo. E de virada, 2, Corinthians 1. Hot Caps é saúde pro homem, 0800 774 9090. Faça o seu pedido gerando o placar do futebol para você. Oeste e Bragantino vão empatando o segundo tempo, Arena Barueri 0-0. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar daqui a 32 minutos no Allianz Parque para Palmeiras e Botafogo, arbitragem
é do Flávio Rodrigues de Souza. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Antônio Wilson. Legal, tô na equipe nota 10 do Rádio de Campinas. Claudinei Corsi. Chegamos a 12 minutos jogados no segundo tempo no brinco. Daqui a pouco o Corinthians vai mexer. Aliás, o Ney já por atacado, Ney, falando do comportamento das equipes nesse segundo tempo e alteração aí. Daqui a pouco o Elson Mariano vai informar. O Pedrinho daqui a pouco vai aparecer no Corinthians. E o jogo, hein, Ney? Entre o Pedrinho, um jogador muito perigoso, hein? Um jogador que precisa muita atenção. O Guarani está fazendo aquilo que a gente previa, atraindo o Corinthians para o seu campo de defesa. O Corinthians está indo e o Guarani tentando partir no contra-ataque. Se der certo essa tática, beleza, o Guarani faz o terceiro gol rapidinho. Agora, se o Corinthians marcar o segundo, aí a coisa fica preocupante. E com o Pedrinho em campo, tem que tomar muita atenção, né? Tomar muita atenção, porque Jadson, Pedrinho, Wagner, jogadores que merecem realmente atenção. Claudinei Corsi, comentarista da Rádio TV Futebol Interior, analisando o segundo tempo até aqui, 13 jogados. É o segundo tempo, olha o Guarani, bola tocada, pode pintar o terceiro, chegou o zagueiro do Corinthians. Chega para poder ali fazer a travada de bola, mas a arbitragem já parava o lance para apontar ali o que em Elson Mariano. É a falta da zaga do Guarani, do ataque do Guarani, em cima do Henrique, né? O jogador do Guarani chegou ali dividindo a bola, justamente o Diego Cardoso dividindo a bola ali, e aí acabou acertando o Henrique. Foi vamos dizer assim, uma jogada que um acidente de trabalho, vamos dizer, né? E aí acabou marcando a falta. Só para confirmar a alteração, saiu na equipe do Corinthians, saiu com a 29 o André Luiz para a entrada do Pedrinho. Repetindo, entrou o Pedrinho, número 38, saiu o André Luiz, número 29, na equipe do Timão. Antônio Wilson. A informação, diz aí, Carlos Corsato. Depois eu queria que o Claudinei falasse a respeito desse assunto também. Esse time do Corinthians aí, eu vi o primeiro jogo do Corinthians contra o São Caetano, estou vendo hoje contra o time do Guarani. Esse time do Corinthians, a torcida do Corinthians não gosta desse time que fica tocando de lado não, hein? Os caras não correm, e aí o Carille vai lá e tira um cara que corre, tá certo, colocou outro, mas acho que amou o Carille. O André Luiz pra mim teria que ter continuado no time. Ô Ney, quer falar alguma coisa sobre essa colocação do nosso Carlos Corsato aqui, Ney? Então, mas no André Luiz, você mesmo dizia no primeiro tempo, né, Toninho, quase nem falou o nome do André Luiz, então por isso que o Carille deixou ele mais um pouquinho aí, aqueles clássicos 15 minutos do segundo tempo, e entra com o Pedrinho. Óbvio, poderia ter mexido de maneira diferente, mas o Pedrinho entrando é sempre um jogador muito perigoso e é jogador de velocidade também. Legal, tá aí o Claudinei Corsi falando a respeito da colocação do nosso Carlos Corsato com relação a esse comportamento desse Corinthians, que segundo o Carlos Corsato é o tipo de comportamento de um time que a torcida do Corinthians não gosta. Elson Mariano. E agora a equipe do Corinthians está brava com o árbitro aí da partida, o Sornosa, o Carille, então todo mundo bravo ali, porque alegaram que o jogador do Guarani usou as mãos ali para tirar uma bola de dentro da área, para dominar uma bola dentro da área. Então o pessoal tá bravo, uma barbaridade. Eu confesso que na minha posição aqui, eu não vi nenhuma irregularidade no lance, mas tá bravo o Sornosa principalmente, hein? Legal, tá aí o Elson Mariano, repórter do futebol, Rádio TV Futebol Interior, atento ali, trazendo todos os detalhes. Olha o Guarani, ali com a bola passando ali pelo centroavante Diego Cardoso, autor do primeiro gol da equipe do Guarani, o gol de empate, lá aos 38 do primeiro tempo, a bola passou por ele, retoma a posse de bola a equipe do Corinthians, Sornosa, ele trabalha no campo defensivo, já rolou essa bola ali com o Fagner, abre pelo setor direito, acabou escorregando, deu um bico na bola, jogador do Guarani jogou para a linha de lado, é arremesso lateral para o time do Corinthians fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Grande abraço, Wagner Ferreira. Grande Wagner. Estaremos sábado juntos, Wagner Ferreira estará comentando Guarani Oeste, eu estarei junto com Wagner na grande transmissão, na transmissão, há muito tempo, hein? Há muito tempo não trabalho com Wagner Ferreira. Grande Wagner, um abraço para você, meu querido amigo. Sábado estaremos juntos no Guarani Oeste, Brinco de Ouro, a partir das 4 da tarde, abertura da jornada esportiva. Aliás,
no final da nossa transmissão aqui, o Carlos Corsato vai estar mais uma vez trazendo aí as escalas daqueles que vão trabalhar nos jogos de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta no Campeonato Paulista, a terceira rodada. Olha a bola levantada para a área do Guarani, toma bola aqui pelo setor esquerdo, bola forte demais, vai se perdendo para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor, o sinal eletrônico da Rádio TV Futebol Interior, girando o tempo e placar de jogo no brinco. Jogados 17 minutos e meio. É o segundo tempo de partida. Conferindo o placar do jogo na segunda rodada. De virada, Guarani 2, Corinthians 1, Carlos Corsato. Hot Caps é potência para o homem, 0800 774 9090 informa. Em Barueri, na Arena Barueri, Oeste Bragantino foi empatando 0-0. Daqui a pouquinho, 9 da noite, Palmeiras e Botafogo correm atrás da bola. E você vai conferir esse jogo no microfone da Rádio Futebol Interior com a nova Estação FM. Agora, 8 da noite, 35 minutos, futebol da Rádio F. Antônio Wilson. Eu tenho muitas paixões, uma delas é o rádio. Uma gostosa paixão eu estou vivendo aqui nesta noite, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. Corinthians e Guarani, Guarani e Corinthians de virada. O Bugrão vai vencendo de mão. Placar de 2-1, segunda rodada do Paulistão 2019. Segunda rodada, onde o Paulistão tem 12, hein? Depois desse jogo, mais 10 pela frente para Corinthians e Guarani. Horário brasileiro de verão, como disse agora há pouco o Carlos Corsato. Faltando 25 minutinhos para as 9 da noite. Bola tocada por dentro. Corinthians toca, bola dominada no círculo central do gramado. Vem trabalhando o Léo Santos. Ele abre pelo setor direito com o Fagner. Dominou aí o lateral da equipe do Corinthians. Vem tocando bola por dentro mais uma vez. A equipe do Corinthians trabalhando no círculo central do gramado. A bola retraída. Aberta aqui pelo setor esquerdo. Vai aparecendo por ali o Danilo Avelar. Ele traz a jogada pela meia. Agora abriu na lateral do campo. Mais uma vez ali com o Fagner. Ou com o jogador Jadson. Onde eu fui buscar o Fagner. Olha a bola com o Jadson. Dominou, tocou por dentro. O Pedrinho recebe. Ele toca essa bola e recebe de volta ali por dentro. O time do Corinthians tenta achar o espaço aqui pela esquerda. Bola aberta com o Avelar. Cruzamento na altura da marca penal. Passou em branco. Quem é que passou em branco? Me pareceu ali o Gustavo, hein? A bola passou por ele. O time do Guarani se safa de tomar o gol de empate, Elson Mariano. É ele mesmo, o Gustavo. A bola acabou passando ali a centímetros dele, viu? A centímetros dele, saiu lá do outro lado. Saiu lá do outro lado pela linha de fundo. Tem escanteio para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Segue o Bugre vencendo. Quase 20 desse segundo tempo. Jadson lá na direita. Vários jogadores do Corinthians na área. Bola levantada, desvio de cabeça muito alto. Meteu a testa na bola ali o zagueirão Henrique. A bola por sobre o travessão foi para a linha de fundo. Não levou perigo, é bem da verdade, porque foi muito alta. Mas o zagueirão Henrique chegou ali e quase chegou lá dentro, hein? Sempre tem muita boa presença o Henrique ali, né? Ele chegou, cabeceou, a bola se perdeu pela linha de fundo. Só tiro de meta no momento que o Corinthians vai fazer mais uma alteração. Tá entrando o 32, camiseta 32, o Gustavo Silva, para a saída do Richard, 26. Richard, um nome que você também pouco falou nesse primeiro tempo. Meu amigo Claudinei Costa. Ah, sim. Opa. Depois de tanto tempo, Antônio Wilson, liga o microfone, senão fica difícil, né? Exatamente, Elson Mariano, quando eu ia perguntar ao Claudinei Corsi, só repete pra mim, o Elson, o Richard 26, 32, quem é que entrou? Gustavo Silva. Gustavo Silva. Ô Ney, Claudinei Corsi, comentarista do Rádio e TV Futebol Interior, o Richard também pouco apareceu. O Fábio Carilli está mudando a sua equipe para poder ver se dá um fôlego novo aí para o time do Corinthians, hein, Ney? Tem que colocar peças novas aí, né? E não está dormindo no ponto o Carilli. Já o técnico do Guarani é só esperar um pouquinho mais que ele vai fechar a casinha ali, vencendo por 2-1, ele não vai querer arriscar e já ele fecha. Mas o técnico do Corinthians tem que mexer ao contrário, né? Ele tem que botar fôlego novo e tentar buscar pelo menos o empate, porque o torcedor do Corinthians lá no sábado não vai estar nem um pouquinho feliz se o Corinthians sair derrotado aqui. Dinei Corsi, comentarista. Olha a bola tocada por dentro, foi pra bola Giovani. Eu tô de olho na arbitragem porque o jogador do Guarani mergulhou, veio um jogador do Corinthians, deu a impressão de que ele foi travado ali por baixo pelo jogador do Corinthians, mas me parece não ter havido a intenção porque o jogador do Corinthians estava caído em Elson Mariano. Mas um lance, mais uma vez, perigoso ali na frente do gol, ali na frente, dentro da área.
pequena área do goleiro Giovani, hein, Elson? Realmente foi uma jogada confusa. O jogador do Guarani até me deu a impressão que inteligentemente ele usou o peito para recuar a bola para o goleiro, que é totalmente permitido segundo a regra do jogo. Momento que o Guarani está fazendo outra substituição, aliás, está fazendo a sua primeira substituição, está entrando o número 18, Fernando Viana, para a saída do Rondinelli, camisa 10. Repetindo, sai o Rondinelli com a 10, entra Fernando Viana na equipe do Índio, viu, Wilson? Aí a informação do Elson Mariano, Claudinei Corte. Se de um lado o Fábio Carini mexeu 2 vezes o Pedrinho e o Gustavo Silva, agora aí o técnico Bugrino Osmar Loss mexe aí também, coloca o Fernando Viana, primeira alteração no Bugre, né? E já avisando aí, como eu disse, né? Segurar um pouquinho mais a equipe do Corinthians, né? O Guarani tem que tomar cuidado com o Corinthians que desce. O Pedrinho ainda não apareceu no jogo, mas é um jogador que está sempre propenso a ser lançado e a aparecer. Então o Guarani vai se fechar um pouquinho mais, mas no meu modo de entender teria que aparecer um pouquinho à frente para assustar um pouquinho o time do Corinthians. Aí Claudinei Corse, opinião aqui na Rádio TV Futebol Interior. Pela segunda vez o Ney diz, toma cuidado com o Pedrinho. E não é pra menos, né? Bom jogador, entrou pro jogo. Fica de olho no Pedrinho, é bom jogador, canhoto. O time do Corinthians vai tentar buscar a todo custo, botar pressão pra cima do Guarani. O Guarani que domina ali pelo setor esquerdo. Trabalha ali o William Matheus. Ele na pera canhota, faz o lançamento, bola esticada, comprida demais. Vai se perdendo pra linha de lado. É arremesso lateral para o time do Corinthians, pela direita no campo defensivo. Antônio Wilson, esse Gustavo Silva, atacante, jogou no Curitiba o ano passado pela Série B, ele é atacante. E então o Carini muda completamente o esquema, né? Ele tira um volante e coloca um atacante. Tá certo, o time tá perdendo pelo placar de 2-1. Mas eu tenho certeza que o torcedor corintiano não tá gostando desse time que o Carini tá colocando em campo. O time não pulsa, o time não corre, né? E lembrando que o Corinthians tem o Romero, mas não escreveu o Romero ainda porque tá fazendo birra, né? O Romero não quer renovar o contrato, o Corinthians tem o jogador até o meio do ano, mas se o jogador não renovar o contrato, o Corinthians não vai pôr para jogar. E aí vai perdendo pontos na tabela, porque o Romero, eu reputo um atacante. O Romero, o pessoal pode me dizer que o Romero não é craque. Mas nesse time do Corinthians aí joga fácil, hein? Incomoda, né? Eu acho o Romero chato, mas é bom jogador. E aí nesse entre aspas, nesse pequeno litígio aí entre o Romero e o Corinthians, quem perde é o Corinthians. Que tem a falta, a ausência. Gostaria até de ouvir aí o Claudinei Corse nesse nosso bate-papo aqui. Ele que é o comentarista aqui nesta jornada esportiva, né? O Romero é bom jogador, na minha opinião, é chato pra caramba, mas é bom jogador. Eu gostaria de ter ele no meu time, gostaria de ter ele no Palmeiras. Eu também. No time que eu turno, no Palmeiras. Eu também. Eu gostaria, o Romero é bom jogador. Pensei que você ia falar na SEC. Na SEC seria uma ótima aí, seria bom. Na SEC ele seria dono do time. Mas é bom jogador, ele se encaixa no time do Corinthians. Legal, olha a bola tocada para a linha de lado, é arremesso lateral, o jogador do Grilo fica ali gesticulando com bandeira, com o auxiliar que corre aqui à frente, o auxiliar de número 1, o Anderson José de Moraes Coelho, mas a arbitragem apontou para a equipe do Corinthians. O arremesso já foi cobrado. Pois você não, é palmeirense? Sou palmeirense, Ney. Não é bobo não, né? Desde quando eu era pequeno, lá em Oswaldo Cruz. Isso não é nada bobo não, né? Não, agora com mais de 400 agora milhões. Agora tá fácil, né? Mais de 400 milhões aí por ano, 81. Olha a bola tocada, levanta mais de 80 milhões por ano. Olha só, será que a gente vai ganhar o 11º? Vai passar depois do Deca. O que vem a ser, Carnão? Eu não consigo lembrar, hein, Carnão? Tem que pesquisar. Agora o jogo caiu, hein, de produção, hein? Por isso que a gente tá conversando aqui, né, coitado? Nossa senhora. Mas é Deca mesmo, Toninho? Olha, diz os números aí que são 10 negócio vezes. Que diz que pula do sexto, do quinto. Eu já, olha, Ney, eu já fui alvo de tanta acusação. Eu falo que reconhecidamente o Palmeiras é campeão mundial de 51. Os corintianos, meus amigos, falam: o que é isso, rapaz? Não existe isso, não tem campeonato mundial. Mas enfim, deixa isso pra outra hora também, né, Carnal? Olha o time do Corinthians tocando aqui pelo setor esquerdo. Torcedor do Corinthians apreensivo. Nós chegamos à marca de 26 minutos. Segundo tempo de partida no estádio Brinco de Ouro de virada. Guarani 2-1. Para você que se ligou agora com a gente,
Na marca de 8 minutos do primeiro tempo, de cabeça, o Gustavo fez 1-0 pro Corinthians. Aos 38 ainda no primeiro tempo, o Diego Cardoso também de cabeça empatou. Aí depois, o Rondinelli aos 42 fez um golaço. O Guarani vence de virada a equipe do Corinthians. Segunda rodada do Campeonato Paulista. É o Paulistão 2019, que tem aí 12 rodadas. Sempre é bom lembrar que o time do Guarani tem aí na sua chave, né? Tem o Novo Horizontino, tem também a equipe do Palmeiras e o São Bento. O Guarani está indo a 3 pontos com essa vitória até aqui. Bola tocada pela direita, vem pro jogo o time do Corinthians. Bola aberta lá pelo setor direito. Olha o Fagner descendo para apoiar o ataque. Retraiu a jogada, domina o lançamento para a área. Cruzamento, ele desvia na trave. Voltou pro Jadson, bateu. Giovani fez a defesa. O Bandeira está indicando que a bola saiu ou não. De qualquer maneira, chegou com perigo o time do Corinthians. Na bola desviada de cabeça do Pedrinho. Foi na posse direito do goleiro do Guarani, que já estava batido no lance, hein, Elson? Olha, eu não sei o que o Bandeira quis marcar. Eu não sei se ele quis primeiro marcar o impedimento, né? E na sequência se arrependeu, ficou em dúvida. E depois na sequência, foi claro que a bola saiu, bateu ali no goleiro, saiu pela linha de fundo e o goleiro puxou ela pra dentro. E no final das contas, o Bandeira não marcou, foi nada, viu, Toninho? Segue o jogo, tiro de meta para a equipe do Bugre. Do jeito que o lance foi descrito aí por você, saiu no lucro o Guarani, porque a bola depois voltou, foi para a linha de fundo, poderia ter muito bem ter dado o escanteio, acabou dando um tiro de meta, o Guarani sai no lucro. Claramente, o Giovani puxa a bola com as mãos para dentro do campo de novo, entendeu? Espertamente, né? Ou malandramente falando, ele puxou a bola pro campo e aí o Bandeira não marcou impedimento, não marcou nada. Guarani na área, desvio de cabeça, Cássio! A bola voltou, batida na bola pra rede, mas do lado de fora, ali do lado de fora, não vale na rede do lado de fora, mas o Guarani chegou com perigo, no desvio de cabeça, o Cássio fez uma grande defesa. Quem foi que meteu essa testa na bola ali, hein, Mariano? O Guarani chegou com perigo novamente e aí até torcedores aqui do outro lado acabaram soltando um grito de gol, né? E aí o pessoal ficou meio que apreensivo quando viu a bola tava no chão pelo lado de fora. Continua o Guarani vencendo pelo placar de 2-1. Vem Corinthians, tentando responder, bola com o Pedrinho, acabou se atrapalhando, perdeu o Guarani, vai pra cima ali, chegou ali, não é o Pedrinho não, é o Sornosa. Sornosa foi ali, cometeu a falta, auxiliado pelo Bandeira. O Bandeira de número 1, auxiliar de número 1, o árbitro apontou a falta e me parece, eu não tenho certeza, Elson, confirma pra mim, será que pintou o primeiro cartão amarelo no jogo, Elson? Pintou o primeiro cartão amarelo no jogo exatamente para ele, Sornosa, camisa 7 da equipe do Timão, amarelado. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. O Claudinei Corse, quase meia hora de partida, quase 30 desse segundo tempo. O Guarani vai se segurando ali, o Corinthians apertando, o Guarani vai vencendo, seguindo vencendo de virar 2-1, Ney. É verdade, Toninho, só antes de falar do jogo, né? 11 vezes campeão, conforme você perguntou para mim ficar assim, a resposta é o Endi campeão. Endi campeão, H-E-N-D-E, Endi campeão. Tá, se legal. o seu Palmeiras for 11 vezes campeão, é Endi campeão. E você vê que o lance do Pedrinho foi exatamente igual o lance do gol do Guarani. A bola levantada, passou por todo mundo e o Pedrinho chegou e cabeceou no mesmo canto, só que levou azar e a bola pegou na trave para a sorte do Guarani. O Guarani, Tony, me parece que está consciente na partida, está atraindo o Corinthians conscientemente para tentar definir no contra-ataque. Agora, se o Corinthians faz o gol, aí a coisa complica. O Guarani tem cobrança de escanteio aqui pelo setor direito. Bola levantada ali, aliás, não foi levantada, veio ali a meia altura, quase que rasteira, facilitou o trabalho do zagueiro da equipe do Corinthians, que afasta. E agora o Guarani responde aqui no campo defensivo, chegou por ali. O Fernandes tapa na bola, jogou para a linha de lado. É arremesso lateral para o time do Corinthians fazer a cobrança. Vem aqui pela esquerda, cobrança de arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Antes, porém, mais uma alteração do técnico Osmar Loz. Osmar Loz mexe de novo. Daqui a pouco o Elson Mariano, o nosso repórter, vai informar aqui a segunda alteração, a exemplo do Corinthians, que também mexeu 2 vezes. A alteração na equipe alviverde, hein, Elson Mariano? Pois é, saiu 8, Inácio para a entrada do Lucas Crispim com a 17. Portanto, Lucas Crispim, camiseta 17, entrou, saiu Inácio com a número 8. Claudinei Corse, mais uma vez mexe aí o treinador da equipe do Guarani, faz também a sua segunda alteração. Agora deixou o campo o Inácio, entrou o Crispim, hein?
E o Crispim é um jogador que, aliás, na primeira partida do Guarani, muita gente estava pedindo a entrada dele já desde o começo contra o Bragantino. E agora ele entra, é um jogador ali também de frente, que pode ajudar descansado. Já chegou. Olha a bola chutada pro gol, Crispim. Acabou de entrar, arriscou na perna direita, chute ali. A média distância bateu pro canto direito, a meia altura do goleiro Cássio, que teve que se virar ali para fazer outra grande defesa. Quase o Guarani amplia, Elson. É que o Corinthians tem um grande goleiro, né? Então ele tá tendo muito trabalho hoje. Lucas Crispim, no seu primeiro lance, dominou e soltou uma bomba com a perna esquerda, quase surpreendendo o goleirão Cássio. Foi lá no canto, botou pela linha de fundo e tá indo ele, o loiro Lucas Crispim, para fazer a cobrança. Pela esquerda, Guarani atacando para os portões de entrada aqui do Brinco. O Cássio defendendo o gol do portão de entrada, a bola focada meia altura, afasta ali o Jazaga depois do desvio na primeira etapa do jogador da equipe do Guarani. Bola volta ainda com o time alviverde. Vem Bucrão, vem dominando, vence de virada pelo placar de 2-1. Bola retraída de muito longe, Giovani vai ali para fazer o domínio. Na perna direita ele desfaixa, vem tentando buscar a jogada aqui pelo setor direito, tentando buscar ali o camisa 11, Felipe Amorim. Ele desviou de cabeça, mas a sola fica com o Henrique. Henrique vai trabalhar, vem dominando o zagueirão da equipe alvinegra de Parque São Jorge. E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio TV Futebol Interior, tirando o tempo e placar de jogo no Paulistão. Chegamos à marca de 33 cravados. É o segundo tempo de partida no Brinco, conferindo o placar do jogo na segunda rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 33 jogados, segundo tempo. Guarani de virada 2, Corinthians 1, Carlos Corsato. Hotcaps, potência para o homem, peça o seu kit através do 0800 774 9090. Informa, Oeste e Bragantino vão empatando 0-0 na Arena Barueri. Antônio Wilson. Ali junto com a cobrança de escanteio da equipe do Corinthians, que buscou aqui pelo setor esquerdo uma jogada. A bola foi desviada para a linha de fundo, a arbitragem apontou escanteio para a equipe do Corinthians, lado esquerdo. Vai na cobrança ali na perna direita, no pé direito. Pode pintar, bola fechada para a meta do Giovani. É o que ele faz, jogou fechadinho, desvio. A bola passou a linha direita do goleiro, foi para a linha de fundo. Eu só fiquei na dúvida se o desvio foi do jogador do Guarani. Se isso aconteceu, é outro escanteio, Elson. É novo escanteio. Na verdade, o Crispim tentou, o Lucas Crispim tentou tirar a bola, espirrou o taco, uma para trás, como diríamos na infância. Escanteio de novo. Escanteio de novo, fechadinho lá mais uma vez. A bola desviada agora pelo jogador corintiano. Segundo a arbitragem, quem foi para a bola foi exatamente o Gustavo. A bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta para a linha de fundo, como diria um narrador que eu conheço. Ufa! A bola foi para fora, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Antônio Wilson. Pois não, a informação, Carlos Corsato. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui para o Daniel Bergamini, o Mário Campos está com a gente. O Wagner Souza também ligado. Amanhã vou estar ligado no Mirassol Futebol Clube RB. Ele vai estar lá no José Maria de Campos Maia. Ele é Mirassol, está ligado na nossa transmissão. O Renato Carvalho Carlos também está com a gente. Valeu, Renato. E o Thiago Lima. Vai, Bugrão, tapete verde e branco para você, Thiago. É legal. Mudou. Beleza, Mirassol, coladinho ali com o Rio Preto, encostadinho ali. Depois você sai à direita ali, vai sentido Tanabi, Botuporanga, a terra do Beto Quinalha, que é lá a cidade de Jales. Olha o time do Corinthians dominando, tocando por dentro pelo meio. Chega para rasgar o zagueirão. A informação de Isaelson Mariano. Mudou, última do Fábio Carilli. Saiu o Sornosa com a número 7 para a entrada do Matheus Vital com a camisa 22. Portanto, entrou Matheus Vital com a 22 e saiu o Sornosa, camisa 7, no timão do povo. Matheus Vital já em campo. A terceira e última alteração do Fábio Carilli é assunto para o nosso comentarista Claudinei Corsi. É o Carilli tentando de todos os jeitos chegar à marcação nesse gol, né? O Corinthians já rondou demais a meta ali do Guarani, defendida pelo Giovani, e não consegue chegar. Me parece que o Guarani está bastante consciente na partida e pode até ampliar o placar. Mas, sei não, Toninho Wilson, está me cheirando 2-1 Bugre.
E o Claudinei tá cheirando vitória do Guarani. Tem jogo ainda pela frente, olha só. O cronômetro tá marcando 36 minutos. Mais 9 para se encerrar o tempo regulamentar. Mais os possíveis acréscimos. Vamos ver aí o comportamento do Guarani. Toninho. Nessa vitória até aqui de virada, placar 2-1. A informação de Isaelson Mariano. Só informando que Corinthians e Guarani eram dois times que ainda não souberam o que é vencer, né? Aí no campeonato. Corinthians que conseguiu na bacia das almas, no último segundo do jogo, que conseguiu um empate lá à frente à equipe do São Caetano. É verdade, como eu disse no início, eu vi esse jogo, não gostei muito do Corinthians naquela partida inicial. Guarani, não tive a oportunidade de ver o jogo contra o Bragantino, mas hoje especialmente estou gostando do comportamento do Guarani. Como disse o Claudinei Corsi, não se abateu, não se abalou com o gol que tomou aos 8 minutos, virou ainda no primeiro tempo, tá tomando algum sufoco, tá, mas também tá criando oportunidades e colocando o Cássio para trabalhar, e isso realmente mostra que o Guarani, para mim, bem dentro do jogo e merecendo até aqui essa vitória de virada, placar de 2-1. Lá pela esquerda, domina o William Matheus, ele na pera canhota, ele joga pelo alto, tentando buscar o Crispim, lá em cima não conseguiu, ali o jogador que aqui a distância, olha só que me fez lembrar, rapaz, aquele cabelinho me fez lembrar o Paulo Nunes. Que coisa, Claudinei Corsi, Carlos Corsato, de repente eu olhei o lance e me lembrei do Paulo Nunes. Por quê? É porque ele o cabelo de longe parece ser mesmo, é o Lucas Crispim. Esse jogador começou bem no Santos Futebol Clube, e aí depois, ele começou muito bem no Santos, e aí depois teve um problema com o doping e ficou afastado do futebol. E o campeonato brasileiro do ano passado esteve no São Bento da cidade de Sorocaba. É muito bom jogador o Lucas Crispim, precisa colocar meio que a cabecinha no lugar, mas bola tem o Crispim. Legal, vamos ficar de olho nele, bom jogador, segundo o Carlos Corsato, o Crispim, camisa 17 da equipe do Guarani, que entrou no segundo tempo aí na equipe do Osmar Loss, no lugar do Inácio. Rádio e TV Futebol no Interior, aqui a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Oi, pois não, Carlos Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Ivo Carpini Martinez, está com a gente, tá mandando um abraço aqui, tá pedindo para mandar um abraço para Araraquara, e ele tá dizendo que a esposa dele é Corinthians, mas ele tá torcendo pro Bugre. É uma DR lá, né, Ivo? Um abraço, viu? Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço pra você e pra esposa. Não vai ter janta lá hoje. Ele já jantou, por isso que ele mandou a mensagem. Tá certo. Depois da janta, pode mandar mensagem pra gente. Nós estamos já nos aproximando aí de 9 horas da noite, 21 horas. Eu não vi exatamente aqui. Quanto nós temos de hoje, horário exatamente no horário brasileiro de verão, hein, Carlos Corsato? 8h56. 8h56. Faltando, portanto, 4 minutos para as 9 da noite. Horário brasileiro de verão. Campeonato Paulista, segunda rodada. Guarani estreando em casa. Depois de perder na estreia em Bragança por 1-0. Vai vencendo de virada o Corinthians, conquistando seus primeiros pontos. Os 3 pontos importantíssimos. Como disse Claudinei Corsi, é jogo rápido, né? O Campeonato Paulista, depois daquela enxugada, né, de 20 equipes, e depois desses moldes novos aí nos últimos anos, as equipes são divididas em 4 grupos, com 4 equipes cada. As equipes não jogam dentro do grupo, são só apenas 12 jogos. Olha o Corinthians, bola levantada! Antes do Gustavo, chegou um jogador do Guarani, meteu a cabeça na bola, desviou para a linha de fundo. É esquinado, é escanteio aqui pela esquerda para a equipe do Corinthians, hein, o Elson Mariano? Pois é, logo depois que o Guarani fez a sua última alteração, entrou na equipe do Guarani o camiseta número 15, Robinson. Isso mesmo, no lugar de Diego Cardoso com a número 9. Robinson entrou com a número 15, Diego Cardoso foi embora com a número 9. Claudinei, que número que é o Robinson ou Elson Mariano? É o 15. 15. O Claudinei Corsi, a última alteração dos Marlos, esse Robinson aí, o que ele é, hein? Ele é volante, ele é... Eu realmente não consigo lembrar desse nome no Guarani, hein? Não vi esse nome no Guarani, não. Ele Robinson. Robinson me parece que é jogador da categoria de base do Guarani. Já vou checar aqui e te falo, Toninho, mas deve ser mais um jogador para compor ali e segurar esses minutos finais de jogo em que o Guarani vence por 2-1. Eu fico volante ele. Eu fico aqui imaginar, né? Porque com 2-1 é para segurar o jogo. É para segurar. Então deve ser um jogador, um defensor, né? Pelo menos um jogador de meio campo ali. Um segundo volante, Carlos Corsato. Ele até faz um meio campo um pouco mais ofensivo, mas é um jogador que tem uma boa pegada, tem uma boa saída de bola, assim, é das categorias de base do Guarani. Legal.
E atenção, torcedor, no sinal eletrônico da Rádio TV Futebol Interior, tirando tempo e placar de jogo no brinco. 41 jogados, segundo tempo de partida, etapa complementar de jogo. É isso mesmo, é o segundo tempo de jogo. Nós chegamos à marca de 41 minutos e meio, conferindo o placar do jogo no Paulistão 2019. Guarani de virada 2, 1 para a equipe do Corinthians. Pois não, quem está chamando aí? Eu ouvi um chamado? Não, né? Segue aqui. Segue aí. Hot Caps é potência para o homem, 0800 774 9090. Peça o seu kit e receba em 24 horas. Informa. Oeste Bragantino, finalzinho de jogo na Arena Barueri, 0-0. Em 1 minuto a bola rola no Allianz Parque para Palmeiras e Botafogo. Todo o segundo tempo desse jogo aqui na Rádio Futebol Interior com a nova estação. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Antônio Wilson. Eu tenho muitas paixões, uma delas é o rádio. Oh, gostosa paixão eu estou vivendo aqui no Futebol Rádio e TV Futebol Interior. Nesta noite de quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. As emoções do Paulistão 2019, segunda rodada. Guarani de virada 2-1. Diz aí, Elson Mariano. Público e renda. Público e renda, vamos lá. Primeiro público, Elson. 7.275 espectadores. 7.275 espectadores. Para uma renda de R$ 171.132. Vou repetir para você: 7.275 espectadores para uma renda de R$ 171.132. Legal, Elson Mariano, repórter da Rádio TV Futebol Interior. 7.275 espectadores para uma renda de R$ 171.132. Um público bom, hein? Eu até quando vinha para cá, conversava com os amigos, o pessoal falava, será que vai ter lá umas 3, 4 mil pessoas? Eu falei, olha, eu acho que passa de 5, 6 mil pessoas. Errei, né? 7.275. Aliás, existia essa expectativa de um público que eu considero bom para uma noite de quarta-feira. Haja vista que é a estreia do Guarani depois de 5 anos, se não tiver... 6 anos. 6 anos. A ausência do Guarani na elite do futebol paulista. Guarani campeão ano passado da Série A2. E aí o Guarani de volta ao futebol paulista, principal divisão. 7.275 espectadores. Bom público eu considero para essa noite de quarta-feira, para poder acompanhar. Aliás, diga-se passagem, não é, Elson, amigos aqui da Jornada Esportiva, mesmo porque torcida única, né, Elson? Se tivesse aí olha o Corinthians, levantamento de bola! Chegou ali o corte exato na medida certa, porque quem estava lá, Elson Mariano? Diego Giareta. Diego Giareta para poder, aliás, o Diego Giareta cortou, mas era o Gustavo que chegava, me pareceu, hein? É, o Gustavo chegou cabeceando, o Diego Giareta, ali o capitão da equipe bugrina, prontamente botou a bola pela linha de fundo, tem escanteio, outro capitão vai fazer a cobrança, Jadson na bola. Jadson na bola, Guarani se segura, 44,5, bola levantada, não tem ainda nenhum sinal de acréscimo até agora não, né, Elson? Ainda não. Tá, daqui a pouco, assim que tiver, o Elson Mariano vai informar quanto mais de tempo, já que nós estamos chegando no tempo regulamentar esgotado aqui, já praticamente no brinco, 45, quanto é que nós teremos pela frente pro Guarani ainda tentar se segurar nessa primeira vitória? Começou aonde, hein, Carlos Corsato? Allianz Parque, bola rolando para Palmeiras e Botafogo, arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, todo o segundo tempo desse jogo, com a nova estação aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos até 48. Vamos até 48. Apenas lembrando aí, portanto, que o Palmeiras está no grupo do Guarani, empatou a sua primeira partida contra o Red Bull, jogando em Campinas, no Moisés Lucarelli. Portanto, também é um jogo para se ficar de olho quando se pensa em equipes de Campinas. O Guarani, que vai a 3 pontos, o Palmeiras tem 1, vai para a sua segunda partida. O Botafogo empatou na estreia, jogando lá no Santa Cruz, em Ribeirão, contra a equipe do São Bento. Aí é outra história, né? Não tem nada a ver com o Guarani, mas de qualquer maneira, o Palmeiras começa o jogo, o Carlos informou, e o Corinthians vem nos acréscimos, tentando buscar a marcação do segundo gol. Jadson na perna direita, levantamento de bola, tem condições, o Avelar dominou, levantou com carinho, desvio, afasta o zagueiro do Guarani. A arbitragem parou e apontou ali uma irregularidade, favorecendo a equipe do Guarani. O Henrique ficou na bronca ali, o zagueirão do Corinthians estava ali na área, não gostou da marcação da arbitragem, hein, Elson? É, o Corinthians que está todo no ataque, inclusive os seus jogadores de defesa. Agora marcou, o árbitro acabou marcando uma falta ali de ataque do Timão. Estamos chegando aí já aos 46. Segue o bravo Bugre Campineiro vencendo por 2-1. Agora que partida do Ferreira, hein?
Ferreira parece, ali, né? parece que está voltando à antiga forma de 2016. Que partida fez o Ferreira hoje. E ele estava brigando com o Gustavo. O Gustavo está numa fase sensacional. Mas o Ferreira hoje, partidaça, hein? Restando pouco mais de 1 minuto e meio para terminar o jogo no estádio Brinco de Ouro. Placar de 2-1, Guarani vai vencendo. E daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar no Brinco, Carlos Corsato vai comandar aí o fim de jogo aqui na... Ainda temos o Balançando a Rede, Carlos. Opa, esse Claudinei Corsi não tirou, não. Balançando a Rede. No intervalo, nós tínhamos... É o intervalo do jogo. O intervalo do jogo, né? Eu apresentei. Último minuto de jogo, escanteio pro Corinthians. Tá bom, Carnal, esse ele quebra, hein? No intervalo, nós tínhamos intervalo. Olha a bola levantada pra área, o desvio de cabeça. Foi pra fora, foi pra linha de fundo. Intervalo de jogo é intervalo. Agora o Balançando a Rede, o Claudinei não tirou, então daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar no Brinco, Carlos Corsato comanda o Balançando a Rede. Claudinei Corsi, nosso comentarista, vai falar com mais detalhes dessa vitória até aqui. Aliás, será que já dá para cantar, Claudinei Corsi, que já está garantido, faltando pouco mais de 30 segundos, Ney? Bom, eu já cantei há mais de 20 minutos, né, Toninho? Agora vamos ver se o Guarani segura, né? Vamos lá, bola levantada pelo Giovani. A bola vem ali para... Aliás, por falar em Giovani, mais uma jornada em que a torcedora aí, a espectadora, a nossa ouvinte vai ficar sem ver o Giovani, rapaz. Não vai conseguir ver o Giovani, né, Carnal? Não vai. Não, né? Vai ficar para a próxima, então. Caixa dele é caro. Tá legal. É a Janaína Miranda. Janaína Miranda. Ele vai aparecer agora, atenção aí, Janaína. Janaína você ligado Miranda, aí. Atenção, hein? Mais importante do que o final do... Olha aí, apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco. Olha aí o Giovani Paiola aqui. O Giovani Paiola apareceu no final do jogo para poder a arbitragem do Vinícius Gonçalves Dias Araújo apontar um ponto final no Brinco de Ouro em Campinas. De virada, Guarani 2, Corinthians 1, Carlos Corsato. Atenção para o top em 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esportes. Balançando a Rede. Mais 5 minutos, pode fazer festa. Portão ali não. Pois é. O Jadson pintou o repórter. Fechou do vácuo. É aquele negócio, né? Quando os times ganham, falam. Quando os times perdem, não querem falar. Mas o Henrique vai falar com a gente. Sabe as dificuldades que ia se enfrentar aqui o Guarani? Acho que a gente entrou buscando o jogo, querendo voltar com a bola. Fizemos o gol, depois tomamos o gol e chamamos o time muito para trás. Tem muito espaço para eles pensarem e acabaram estando nos gols, bola parada. Então, vai corrigir esses erros aí para que sábado a gente possa não cometê-los e possa vencer em casa. Tá, e portanto o Henrique passou aqui pelo microfone. Os jogadores do Corinthians, todos já estão no vestiário, por incrível que pareça, viu, Carlos? O único que falou aqui com a gente foi o Henrique. Tá certo, o Jadson passou batido, hein? Não quis falar com a reportagem. Ele que é o capitão da equipe do Corinthians, mas o Henrique falou, o jogador experiente do Corinthians. O Timão perde pelo placar de 2-1. Corinthians que em 2 jogos, 6 pontos, apenas 1 ponto ganho. Mais um do Corinthians por aqui, o Fagner também vai falar com a gente, falar aí sobre essa derrota de 2-1 pro Bugre. Não vou nem me atentar a isso porque a gente correu, né? Não foi parte física que fez a gente perder o jogo, né? Eu acho que é normal acontecerem alguns erros por início de trabalho, muitos jogadores novos, né? Acho que é normal, mas serve como aprendizado, né? Acho que esse é o momento, já que é uma derrota, assimilar e corrigir os erros, né? Do que quando você estiver num momento de decisão e cada vez está mais forte. Então agora serve como aprendizado para a gente corrigir. E não está funcionando no Corinthians nesse começo de temporada? Acho que é início ainda, né? Acho que o Fábio já está percebendo, já está vendo, ele vai passar para nós essas correções, né? Eu acho que um pouquinho mais de atenção, a gente não pode sair na frente e sofrer 2 gols em 5 minutos, né? Então acho que isso serve de aprendizado para que a gente não cometa os mesmos erros. Tá aí, portanto, o Fagner aí falando sobre os erros e poucos acertos na vitória do Bugre em cima do Corinthians. Henrique e Fagner falaram no microfone da Rádio Futebol no Interior. O Guarani venceu pelo placar de 2-1. Vamos passar aqui, o Elson Mariano fique atento, que assim que tiver jogador do Guarani, se tivermos, vamos colocar ele para falar também.
né? Bola rolando no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo vão empatando em 0-0. O Oeste empatou com o Bragantino pelo placar de 0-0. Mais cedo transmitimos Ferroviária Ponte Preta também, placar de 0-0. 9 da noite, mais 8 minutos. Esse é o intervalo do jogo. Esse é o Balançando a Rede, aqui na Rádio Futebol Interior. Para Guarani 2 para a equipe do Guarani, 1 para o time do Corinthians. O Gustavo fez o gol do Corinthians. O Guarani virou com Diego Cardoso e Rondinelli. Elson Mariano. Ricardinho está por aqui, vai falar aí a respeito dessa vitória em cima do Corinthians. Nossa, e ao mesmo tempo humildade, porque o campeonato é muito difícil, muito longo. Começamos com uma derrota lá em Bragança, com o mesmo vacilo que nós tomamos aqui o primeiro gol, mas hoje a gente conseguiu reverter. Agradecemos o apoio do nosso torcedor, acho que a equipe se portou bem, foi madura o suficiente para aguentar a pressão do Corinthians e até poderíamos ter ampliado o placar nas melhores chances do segundo tempo. Então, humildade, temos muito o que crescer ainda, o campeonato ainda é muito longo e muito difícil, por isso temos que manter o pé no chão para que a gente consiga crescer até a reta final. Dá uma moral não só para o time, mas também para o Osmar Loss, que está iniciando a carreira como técnico e, claro, né, ele venceu o ex-clube dele. Sem dúvida nenhuma, ainda mais por ser um começo de trabalho. Acho que a gente trabalhou muito bem na pré-temporada, é um professor que tem muito conhecimento, um trabalho do dia a dia muito bom, então é importante ter resultado também. O trabalho na cultura brasileira é importante ter o resultado, e principalmente no início de temporada a gente conseguiu nessa pontuação dar um pouco mais de tranquilidade para que a equipe ganhe confiança e consiga jogar cada vez melhor. Importante, né? O Guarani não vencia o Corinthians há 17 anos. Como é que vocês se sentem quebrando esse jejum tão longo? Bacana, legal. A gente dedica ao nosso torcedor, que há muito tempo estava sem jogar a Série A do Paulista, então a gente conseguir jogar bem contra a equipe grande. Acho que o Guarani tem uma história muito bonita no futebol paulista e brasileiro também. A gente conseguir resgatar essa alegria do torcedor, essa confiança e cada vez pensar em coisas maiores aqui no clube. Tá aí, portanto, o Ricardinho falando no microfone do Futebol Interior, que é exatamente recuperar, né, essa confiança do torcedor bugrino, e aí o Bugri acabou fazendo o seu papel de casa, vencendo por 2-1 o Timão, Carlos. Legal, tá aí o Elson Mariano trazendo a palavra dos jogadores na saída do gramado. A equipe do Guarani venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. O Guarani venceu o Timão do Povo, e o Guarani, que está aqui no grupo B, vai para a segunda colocação do grupo. Novo Horizontino 3 pontos, Guarani 3 pontos, Palmeiras empatando o jogo de hoje com o Botafogo, vai indo a 2, o São Bento é o 4º colocado, 1 ponto ganho. Já o Corinthians está na segunda colocação do grupo C, só que o Corinthians já jogou 2 vezes, né? Ferroviária também, 2 partidas, o Mirassol pode ultrapassar o Corinthians, deixar o Corinthians na 3ª colocação. No geralzão, o Corinthians é o 13º, hein? 13º Corinthians, 1 ponto ganho. O Guarani foi para a 5ª colocação, 3 pontos ganhos na competição. Claudinei Corsi, resultado justo. O Guarani venceu o Corinthians pelo placar de 2-1, né? Foi justo, porque o Guarani, como é moda dizer agora, né, o Carlos Constantino, soube sofrer. Então o Guarani soube sofrer no momento que tomou o gol, não abaixou a cabeça, foi para frente, foi em busca do gol de empate e virou o jogo e fez por onde. No segundo tempo, muito embora o Corinthians tenha ido para cima, o Guarani foi um time muito consciente, através do próprio Ferreira, liderando ali a zaga, o Ricardinho no meio campo e o Rondinelli fazendo aquele belo gol. Então, por tudo isso, o Guarani realmente mereceu o placar de 2-1. Esse Claudinei Corsi, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior do Balançando a Rede, para Guarani 2, Corinthians 1. Já. Deixa eu ver aqui, o Antônio Wilson daqui a pouco aparece, né? Já o Antônio Wilson para a gente abrir a votação do nota 10, o nota 0, a ficha técnica do jogo com o Antônio Wilson, as destaques finais do Elson Mariano e o comentário final, a pincelada final, como gosta de dizer Marcelo Corsato nas transmissões de Claudinei Corsi. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco, hein? E logo mais na sequência do segundo tempo de Palmeiras e Botafogo aqui na Rádio Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125.
está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aproveite nossas promoções. Cera Grand Prix, R$15. Parafusadeiras, a partir de R$60. Bateria Zeta, 45 amperes. Segunda linha da Moura, R$180 a base de troca. Furadeiras a partir de R$80. Óleo aditivo para motor Bardal V12, R$35. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Sábados, das 8 às 6 da tarde. Domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas, no quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Telefone 3282-4484. Autopeças Corujão, o melhor preço da região. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Você ouve Rádio Futebol Interior. Se o seu aparelho de som apresentou defeito, leve-o a uma assistência técnica especializada. A Eletrolar, 50 anos no ramo em Campinas, conserta seu CD, DVD, TV de todos os tipos, micro-ondas e eletrodomésticos com rapidez e garantia. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Estamos apresentando Balançando a Rede. De volta, 9 da noite, 16 minutos. 9h16, esse é o Balançando a Rede aqui pela Rádio Futebol Interior. Depois de Guarani 2, Corinthians 1 no Allianz Parque, 17 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras vão empatando o placar de 0-0 todo o segundo tempo aqui na rádio aqui com a rádio Nova Estação FM. Bom, enquanto os coleguinhas vão se abastecendo aqui, a galerinha vai se alimentando, né? Enchendo o pandu, como diria minha santa mãe. Vamos lá então, Campeonato Paulista, segunda rodada, mais cedo transmitimos Ferroviária e Ponte Preta, o jogo ficou em 0-0, há pouco Antônio Wilson rasgou a lata no microfone da Rádio FI para Guarani 2, Corinthians 1, Gustavo de cabeça, 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 Corinthians, Diego Cardoso, também de cabeça, 37 minutos do primeiro tempo, empatou. E o Rondinelli, aliás, um golaço do Rondinelli em 41 do primeiro tempo, deu números finais para a partida, os gols todos no primeiro tempo. O Guarani venceu o Corinthians por 2-1. O Oeste empatou com o Bragantino pelo placar de 0-0.
Mais uma vez, repito, 20 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Palmeiras e Botafogo vão empatando 0-0. Hot Caps é potência para o homem. 0800 774 9090. Peça o seu, hein? Fazendo a sua ligação hoje. Se você não conseguir fazer a ligação, você pode só dar um toquinho, deixar registrado lá. O pessoal amanhã vai retornar para você mais tardar na sexta, no sábado de manhã. Você já recebe o produto na sua casa. Basta uma cápsula por dia para você mudar de vez a sua vida e ser outro homem, tá bom? 0800 774 9090. Podemos ir? Acho que não, hein? Será que os companheiros vão conseguir? Será?